Boa noite a todos. É um prazer dar início aos trabalhos dessa noite. Eu tenho aqui um pouco de surpresa, na verdade, a professora Daniela, nós estamos esperando para me substituir. Deve chegar a qualquer momento, mas eu fiquei encarregado aqui de abrir os trabalhos dessa noite, do nosso congresso. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos vocês, evidentemente, que são a razão de ser desse congresso. Quero agradecer a presença da doutora Luísa Greco, tivemos a oportunidade de estarmos juntos. Seja bem-vinda à nossa faculdade, é um prazer enorme recebê-la. Sinta-se em casa, professora. E meu colega do departamento, professor Fernando Galvão. Seja bem-vindo, Fernando, também, esse painel da noite. Enfim, como já estamos até um pouco atrasados, sem maiores demandas, nós vamos dar início aos trabalhos. Como vocês sabem, o tema, o objeto das palestras e discussões, a condenação brasileira da Corte Interamericana de Direitos Humanos, a DPF 153. Eu vou começar dando a palavra ao nosso primeiro conferencista da noite, ao professor de Direito Penal da nossa casa, Dr. Fernando Galvão. Tem a palavra por 30 minutos para sua exposição. Inicialmente eu gostaria de agradecer a organização do evento por ter me permitido participar de um evento tão importante. Eu julgo que nas comemorações dos 120 anos da nossa faculdade, a escolha do tema foi de uma pertinência tão grande, de uma felicidade, e todo mundo de parabéns. Obviamente eu gostaria de agradecer a possibilidade de estar participando. Eu me sinto sempre, e confesso a vocês, um pouco desconfortável com a apresentação que diz assim, juiz militar. Não sei se alguns já me viram e dizem assim, não, peraí, eu sou juiz civil, Tribunal de Justiça Militar. Há uma tendência a qualificar o juiz pela especialização, o juiz eleitoral, o juiz criminal, mas no caso da Justiça Militar, há uma possível confusão, né? Eu não sou militar, também não tenho nada contra, mas, talvez para deixar um pouco claro, estar na Justiça Militar, nesse tema, parece também que provoca fazer uma explicação inicial, talvez uma confissão ideológica. Eu não sou contra militares, mas sou contra a tortura. Eu tenho uma tendência a procurar encontrar no sistema jurídico uma interpretação que viabilize o que eu gostaria de ver acontecendo. O que eu gostaria de ver acontecendo é o integral cumprimento da decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, já revelando essa postura ideológica, isso para que vocês possam, de uma certa forma, avaliar a abordagem que eu pretendo fazer. E esse é um tema que tem uma certa complexidade. Eu, em 30 minutos, que foi o tempo combinado, eu vou ter uma certa dificuldade. A minha pretensão é apresentar, digamos assim, uma visão esquemática de um problema que talvez não tenha a dimensão que parece ter. E há uma certa angústia, não é? Como é que vai ficar a decisão da Corte, revoga a decisão do Supremo? Como é que é isso? Será que nós temos efetivamente um problema de direito ambiental? Ambiental internacional? É que eu tenho uma certa ligação também com a área. Júlio, você me passa a primeira?
A ideia é que, se nós visualizarmos um conflito real entre a decisão da Corte Interamericana e a decisão do Supremo, nós vamos ter uma dificuldade maior para visualizar um caminho de solução para esse impasse, esse possível impasse. Eu quero sustentar com vocês que o problema é menor do que se costuma apresentar ou perceber. Eu penso que nós não temos um grande problema de direito internacional. Se nós tivéssemos, e talvez isso um dia possa acontecer, uma decisão da Corte ser, digamos assim, contrária, frontalmente contraditória com a decisão do Supremo, nós vamos ter que enfrentar, digamos, dificuldades bastante significativas. A primeira delas diz respeito a nós, então, percebermos se o direito internacional pode ser visto como um sistema único, do qual o sistema de direito interno faz parte, e nós então vamos perceber essa ideia de integração, de complementariedade entre as normas de direito interno e as normas de direito internacional, ou se nós teríamos sistemas paralelos, dois sistemas que teriam fundamentos diversos e responsabilizações dessa mesma índole. Me parece que a tendência é reconhecer um sistema unitário. Eu vou precisar muito dessa perspectiva para resolver, talvez, o pequeno problema que a execução da sentença da Corte possa apresentar, e percebo que nós estamos caminhando no sentido de fazer uma integração mesmo entre a decisão, entre o sistema, digamos, americano, o sistema internacional de direitos humanos e o nosso direito interno, porque na emenda constitucional 45 foi incluído o parágrafo 4º no artigo 5º, que vai dizer então que o Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional ao qual tiver manifestado adesão. Quando se fala em Tribunal Penal Internacional, ninguém pensa na Corte Interamericana de Direitos Humanos, e me parece que com toda razão. Quando se está falando do Tribunal Penal Internacional, a Corte não é um tribunal penal, ela não aplica penas a pessoas físicas, muito menos a Estados. E a ideia que eu quero extrair desse fato é que a Constituição sinaliza essa possibilidade de integração. Só que nós temos um conflito de entendimento. O Supremo sustenta, e ali eu fiz a menção de uma referência importante, que é o recurso extraordinário 466.343 de São Paulo, em que ele sustenta que os tratados internacionais que não se submeteram, são anteriores à emenda, não se submeteram ao rito legislativo da emenda constitucional, têm uma posição de supralegalidade, mas inferior à Constituição. E a Corte entende diferente. A Corte entende que o pacto, o tratado internacional, está acima da Constituição. E, na verdade, essa é uma ideia de coerência. Porque qual sentido haveria em nós constituirmos, eu gostei muito da intervenção do professor Menelik hoje pela manhã, constituirmos um acordo, um sistema em que as partes não contribuam para um todo, mas sim preservando uma autonomia, e cada um dos estados diz assim: eu cumpro primeiro o meu direito e depois o que me interessar nesse novo modelo, então, de sistema jurídico. E parece que a razão está com a Corte, no sentido de que, ao, digamos, integrar esse sistema americano de direitos humanos, o Brasil, por coerência, deve aceitar o tratado internacional numa posição de superioridade à da própria Constituição. E aí eu penso, se a emenda constitucional, ao inserir o parágrafo 4º no artigo 5º,
iria constituir uma novidade, ou seria apenas declarar já uma posição de integração do sistema em que o nosso direito interno se concilia com a disposição do Tratado Internacional, e não ao contrário. Então, me parece que seria uma interpretação inadequada pensarmos que a Convenção é que se adapta à Constituição do Brasil e não ao contrário. Mas, talvez ainda pela própria Constituição, nós pudéssemos extrair fundamentos para essa, digamos, integração. Quando nós temos uma norma muito aberta no artigo 3º da Constituição, que diz que o nosso objetivo é construir uma sociedade livre, justa e solidária, e se o nosso entendimento de justiça no âmbito do nosso espaço territorial, no âmbito do nosso direito interno, se ou não se concilia exatamente com o âmbito ou com uma noção de justiça mais abrangente. E é claro, quando nós pensamos na Organização dos Estados Americanos, a ideia é que essa organização tende a se vincular a uma ordem universal. Então, se uma ordem mais abrangente tem um conceito melhor de justiça, me parece que a Constituição manda aplicar esse. Quer dizer, por esta janela importante, eu poderia dizer que a decisão da Corte traz uma noção de justiça mais apurada do que a noção de justiça do Supremo Tribunal Federal. E, afinal de contas, ele não é o único órgão do judiciário que diz do direito, do que é justo. Mas me parece que esse conflito entre as duas decisões é só aparente. Você me passa mais um slide? Eu vou tentar mostrar para vocês rapidamente o que é que foi construído nessas duas decisões e tentar sustentar, não numa visão apaixonada ideológica, mas técnica, que não há esse conflito todo. Não é? Bem, a revisão da lei de anistia é provocada por uma iniciativa do Conselho Federal, da OAB, que ingressa em outubro de 2008, com uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, e ela se dirige à lei de anistia de 1979. Essa ação foi julgada improcedente em 2010. Então, mais o pedido fundamental, depois eu queria disponibilizar esse material, eu vou disponibilizar no blog para quem, os meus alunos que gostam acessar, e deixo também com a organização, para que a gente possa examinar isso com mais calma. Mas o pedido fundamental, são feitos alguns pedidos acessórios, mas o pedido fundamental da arguição de descumprimento de preceito fundamental é que haja, por parte do Supremo, uma declaração. Se a ação fosse procedente, a sentença seria declaratória e não condenatória. Seria declaratória. E o pedido diz assim: pede-se a procedência do pedido para que esse Colégio Tribunal dê a Lei 6.683 de 79 uma interpretação conforme. E a ideia é que, se tivesse uma posição clara de que aquela construção da lei de anistia não é válida para anistiar os crimes que não são considerados políticos, porque haveria uma extensão dessa noção de crimes conécios, e, nesse sentido, nós estaríamos fazendo efetivamente a tal autoanistia. Então, mais os dispositivos questionados, na verdade, o dispositivo essencialmente questionado é o parágrafo 1º do artigo 1º. O artigo 1º caput diz, então, que é concedida anistia a todos quantos, no período compreendido entre 2 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 79, cometeram crimes políticos ou conexos. E aí o parágrafo 1º, mais uma lá, diz assim: consideram-se conexos, para efeito desse artigo, os crimes de qualquer natureza relacionados com o crime
crimes políticos ou praticados por motivação política. Bem, essa noção é tão abrangente e diz assim, afinal de contas, tudo é conexo ao crime político, nós não vamos investigar coisa nenhuma, estão todos os crimes anistiados. Então esse é o ponto essencial da discussão que foi levada ao Supremo. É claro que nós tivemos esse aspecto importante, né? Não houve nenhuma investigação com relação a esses crimes, e no rol desses crimes nós temos que lembrar, e agora temos um registro bastante interessante, bastante importante, feito no livro do Cláudio Guerra, Memórias de uma Guerra Suja, que não só pessoas envolvidas na disputa política sofreram com ações da repressão, os agentes da repressão. Essas pessoas montaram empresas particulares para matar pessoas, né? E isso passou a ser lucrativo, porque havia uma impunidade garantida, né? E matava-se militante, matava-se não militante, e é muito interessante esse relato. Talvez seja um caminho, digamos, de investigação bastante importante, efetivo para o trabalho de uma comissão da verdade. Muito bem. Aí, vamos mais um? Perdão, já está. O artigo, parágrafo 2º, tem um dispositivo que é referência de argumentação. Ele diz assim, a anistia não foi ampla, porque do lado de lá, todos foram investigados, processados, os que não foram mortos, né? Foram então condenados, e a lei de anistia diz que não se aplica a estes. A lei de anistia foi desenhada efetivamente para beneficiar alguns e não todos, né? É claro que isso com o tempo foi sofrendo alterações, outras manifestações de anistia foram sendo então acrescidas. Bem, mas a decisão do Supremo diz assim, deixa eu ver se eu vejo ela aqui. Prosseguindo no julgamento, o tribunal, por maioria, julgou improcedente a arguição nos termos do voto relator, vencidos os senhores ministros Ricardo Lewandowski e Aires Brito. Bem, qual é exatamente o efeito dessa decisão? Vamos lá, por favor? Uma decisão nesse sentido não declarou nada. Pediu-se que houvesse uma declaração, e a declaração não foi feita. E alguns dizem, mas o Supremo então decidiu que a lei de anistia é válida. Bem, nós não podemos esquecer que o nosso sistema jurídico diz que só transita em julgado a parte dispositiva da decisão. É isso que transita em julgado. E o artigo 469 do Código de Processo Civil diz claramente o seguinte, olha, não fazem coisa julgada os motivos, ainda que importantes, ainda que muito importantes, ainda que de uma eloquência fantástica, que foram considerados para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença. Não faz coisa julgada a verdade, e é claro, uma verdade sem provisório, a verdade que se conseguiu construir, a verdade dos fatos estabelecida como fundamento da decisão. E a apreciação de questão prejudicial é decidida incidentalmente no processo. Ou seja, se nós formos olhar, e vejam, eu estou aqui ousando, né, porque a minha área é direito material, estou aqui falando de processo, né? Se nós formos olhar tecnicamente, a decisão do Supremo, vamos mais uma, ela não declara nada e ela não tem efeito vinculante que possa impedir qualquer ação ou decisão de órgão jurisdicional no país. Parece que facilitou muitas coisas, né? Então, há um foco muito grande nos argumentos, talvez na eloquência, na maneira como se desenvolveu uma argumentação, só que juridicamente
esses argumentos servem para ilustrar um pensamento, talvez a cultura jurídica, a cultura não só jurídica do ministro Supremo, um ponto de vista, porque o que transita em julgado é apenas a parte dispositiva. E a parte dispositiva não disse nada, não declarou coisa alguma, simplesmente disse que não daria o pedido formulado na inicial. Vamos mais um? Bem, a decisão da Corte tem uma, digamos, origem mais remota. É importante nós percebermos que em 1982, familiares dos desaparecidos na guerrilha do Araguaia foram à Justiça Federal. Foram à Justiça Federal do Brasil e foram pedir que se abrissem os arquivos, se dissesse a verdade, que se indicasse o local de sepultamento dos familiares então desaparecidos. E num processo que teve uma trajetória, dá para imaginar, ainda mais no caso desse, uma trajetória extremamente tumultuada, nós conseguimos uma decisão transitada em julgado em 8 de fevereiro de 2008, condenando a União a indicar o local de sepultamento, a abrir os arquivos. E por que não cumpre? Quer dizer, nós não estamos nem falando, a coisa vai ficando até um pouco mais simples, né? Não estamos falando de cumprir sentença estrangeira, estamos falando de cumprir a sentença do Brasil. E a sentença do Brasil não foi cumprida. E a questão não chegou ao Supremo. Tudo bem. Com base nessa situação, em 24 de novembro de 2010, nós temos uma decisão. Acho que você falou 2, não vi nada. Não, é porque eu acabei não falando do marco de como chega na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, mas isso é um detalhe. Quer dizer, em 24 de novembro de 2010, aí nós temos uma decisão da Corte. Essa decisão da Corte diz assim, num dos itens, né? Na verdade é o item, eu tenho uma dificuldade de enxergar de lá, né? É o item 9, que diz assim: o Estado deve conduzir eficazmente perante a jurisdição ordinária, aí tem um probleminha de direito internacional, a investigação penal dos fatos do presente caso, a fim de esclarecê-los, determinar as correspondentes responsabilidades penais e aplicar efetivamente as sanções e consequências que a lei preveja, em conformidade com o estabelecido nos parágrafos tais que eram da fundamentação. Tá? Então o que a gente pode perceber na decisão da Corte é que nós temos uma condenação, diferente da decisão do Supremo. Se o Supremo não disse nada, a Corte disse muita coisa. E a decisão do Supremo não é impeditivo para se cumprir a decisão da Corte. E aí, nesse sentido, me parece que nós começamos a evitar um problema de direito internacional que vai acabar aparecendo um pouquinho mais na frente, mas a ideia é que nós temos que fazer uma pequena distinção na hora de refletir sobre como cumprir essa decisão. Nós podemos identificar 3 tipos de sentenças. A sentença nacional, que não tem nenhuma dificuldade, é o que acontece toda hora, o cumprimento dela tem o mecanismo já previsto na lei. A sentença estrangeira, que é proferida por um órgão do judiciário de um outro país, de acordo com a legislação dele, a legislação aplicável naquele território. Para que a gente cumpra essa decisão, a previsão, a Constituição, ali, artigo 105, LI, de que a decisão estrangeira seja homologada pelo STJ. Homologada pelo STJ, então ela vai ser cumprida de acordo com a lei brasileira. Muito bem, mas nós estamos tratando não de uma decisão, de uma sentença estrangeira, nós estamos tratando de uma sentença internacional.
A sentença internacional não é proferida por um órgão diferente do nosso país ou distinto. Não, nós fazemos parte desse sistema. Então nós estamos tratando de uma ordem que é mais abrangente, do qual nós fazemos parte. E lamentavelmente nós não temos exatamente um caminho para a execução da decisão internacional. Nesse aspecto que mais nos interessa, que é a da investigação e punição, isso tem uma perspectiva que é difusa, porque eu não posso identificar um único órgão responsável pelo cumprimento. Não é tão simples assim. Se os crimes foram praticados em vários locais, eu posso até entender que, como a Justiça Federal, a União é que deve responder pelas obrigações internacionais do Brasil, a competência para essa discussão seria da Justiça Federal. Talvez seja uma possibilidade. Mas vejam, nós vamos ter conflito no próprio direito interno, porque se os crimes são militares, e é interessante perceber que o Código Penal Militar tem a mesma disposição no artigo 53, que fala da comunicabilidade das circunstâncias e condições de caráter pessoal. Se elementares do crime, como é no caso militar, o ser militar, essas circunstâncias se comunicam ao civil, e os dois cometem crimes militares. Mas isso no âmbito da União, porque a nossa Constituição tem um complicador de dizer que a Justiça Estadual não julga civis. Então esse dispositivo do Código Penal Militar não se aplica na Justiça Militar da União, ou perdão, dos Estados, porque a Constituição não permite que a Justiça Estadual julgue civis. E aí já deu para perceber uma outra dificuldade, né? A competência é da Justiça Federal ou é da Justiça Militar? Sendo da Justiça Militar, e se tiver um militar estadual envolvido, seria competência da Justiça da União? Mas nós estamos violando a regra da Constituição, porque a regra da Constituição diz que quem julga militares dos estados nos crimes militares é a Justiça Militar Estadual. Mas se isso já não está complicado o suficiente, aí a decisão da Corte diz, e que me perdoem os que não entendem o meu ponto de vista e talvez a minha perspectiva ideológica, a justiça ordinária é que diz a decisão da Corte deve ser competente para o processo e julgamento dos crimes, em obediência à decisão da Corte. A decisão da Corte fez essa expressa previsão. E aí nós podemos entender que os crimes não são militares, que os crimes seriam comuns, ou que os crimes militares devam ser julgados por órgãos jurisdicionais isentos. E aí eu não estou querendo falar mal de juiz nenhum, mas é porque nós temos uma estrutura na Justiça Militar que, em todos os aspectos, preserva a maioria de militares. E nesse episódio específico, nós percebemos uma ideologia muito forte a atrapalhar o julgamento isento. E aí a decisão de quem me parece tem legitimidade para encontrar o caminho mais justo, diz assim: esses crimes vão ser apurados pela justiça ordinária. Foi isso que disse a decisão da Corte. E se nós, lá naquela premissa inicial, entendermos que o tratado internacional tem uma posição de supraconstitucionalidade, contrariando o entendimento do Supremo, mas dando uma perspectiva lógica para o sistema, não tem problema. Nesse caso, a decisão entendeu que é mais justo e nós vamos fazer isso por meio da jurisdição ordinária. Eu queria chamar a atenção, eu já estou preocupado aqui com o tempo, eu queria só mais um pouquinho, enfrentar duas questões que são, me parece, bastante importantes. E esse slide eu lembro de ter feito para dizer que no descumprimento da decisão, lamentavelmente, o Pacto de São José da Costa Rica não tem um dispositivo eficaz para uma execução forçada.
E nessa peculiaridade, como forçar vários agentes do Estado a investigar crimes em vários lugares, a submeter a jurisdição de vários lugares. Mas no que diz respeito às indenizações, aí é mais fácil, porque o artigo 68.2 do Pacto de São José fala que, havendo descumprimento, nós iríamos considerar a situação pelo caminho, resolver a situação pelo caminho de uma ação que normalmente se propõe contra o Estado. Então nós teríamos, digamos, a legislação interna que diz como se propõe a ação contra o Estado. Claro que nós teríamos que ver a representação, quem teria legitimidade para propor a execução, se alguém vinculado ao órgão internacional, se alguém de direito interno, se o Ministério Público Federal. Quer dizer, a situação não é tão simples, mas pelo menos a gente tem uma sinalização. Bem, um dos grandes problemas, e aí eu tenho alguma divergência com colegas de departamento, não sei a opinião do Canedo, e aqui talvez fosse uma oportunidade dele se manifestar a respeito disso. Um dos grandes problemas que nós temos diz respeito à prescrição dos crimes praticados durante o estado de exceção. Esse é um grande argumento, né? Nós falamos, mas aconteceu não sei quantos anos atrás, isso está prescrito. Bem, eu consegui achar um desenho, espero que vocês consigam ver. Eu até estava tentando com o Júlio ali melhorar aquelas bolinhas ali, fazer uma coisa mais sugestiva, mas eu estava me lembrando talvez da linha do tempo do Facebook, mas a ideia era que nós estamos caminhando, não é? E quando nós falamos em transição, o que nós temos que ter em mente é que o processo está ainda em fase de indefinição. A fase de transição, ela conserva muita coisa do estado de exceção e alguma coisa, ou muita coisa também, de uma perspectiva democrática. Eu não consegui fazer a passagem ainda. A transição fala de uma passagem, mas não é assim. Tem gente que diz assim, o marco da transição é a entrega do governo em 85, outros dizem o marco da transição é a Constituição de 88, eu sinceramente não sei qual é. Eu sei que nós temos uma transição em curso, mas a lógica é que eu não posso ter, correndo contra o Estado, uma prescrição em casos em que ele não tem a menor condição fática de agir. Então está muito claro que durante o estado de exceção não começa a contar o prazo de prescrição, porque nós estamos em exceção. A exceção não pode beneficiar os autores de crime que criaram a situação de exceção. Quer dizer, só quando a situação de exceção acaba é que eu tenho possibilidade de começar a contar o prazo de prescrição. Sobre o direito internacional, nós temos o tratado da imprescritibilidade. Esse é um problema, porque o Brasil não é signatário desse tratado, e talvez até nós possamos dizer assim, mas aqui então as regras de prescrição contam, e se nós entendermos assim essa questão de direito internacional, me parece que contam, com toda certeza, depois que eu tiver uma decisão condenatória. E se eu tiver uma decisão condenatória de um torturador, eu já cheguei ao ponto de processá-lo e julgá-lo. Por que eu não vou executar? Então é claro que está contando contra mim um prazo para que eu então exerça o direito de executar o título. Agora, o problema acontece de maneira mais importante no marco inicial da contagem da prescrição da pretensão punitiva, porque ali o pressuposto fundamental do início da contagem é que eu possa fazer alguma coisa, que eu possa investigar, que o Estado então possa se movimentar. E aí talvez um marco que seja mais interessante seja o da decisão da Corte. Porque até então nós entendíamos que o sistema não permitia investigar. Ora, mas se a decisão da Corte mandou, então eu estou dormindo no ponto, né? Por que eu não estou fazendo? Por que eu então não me movimento para fazer?
Ora, agora eu já posso. É claro que isso é uma discussão complexa, não é? Me parece que esse marco é muito importante. Há a possibilidade até de se dizer, mas já podia antes, já podia desde o ano tal. É uma discussão que você pode levar. Agora, com certeza absoluta, desde o dia em que se publicou a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, eu não só posso, como eu devo investigar, processar e julgar os autores de crime. E eu tenho um fundamento fantástico, que é um título executivo internacional, não é? Judicial e internacional. Muito bem, é uma discussão que pode talvez ter uma capacidade de aproveitamento melhor do que um argumento que pode ter uma capacidade de aproveitamento melhor do que a ideia de que os crimes são permanentes. Eu acho bem bacana essa ideia de se estar movimentando, mas dizer que o crime é permanente, desaparecimento forçado é permanente. Ora, então eu só posso julgar o desaparecimento forçado, eu não posso mais julgar o homicídio, eu não posso julgar o estupro, eu não posso julgar a lesão corporal, não posso julgar mais nada disso, eu só posso julgar os crimes permanentes. E aí vem um juiz, e para ser sincero, acho que até está coberto de razão. Diante de um argumento fraco, ele dá uma sentença do mesmo nível, né? Ele diz assim, mas esse argumento não cola, porque se esse moço tivesse preso até hoje, ia estar com 90 e tantos anos, no cativeiro tinha morrido, não dá para acreditar. A sua denúncia é inverossímil. Então me parece que esse caminho não é bom, que nós podemos sentar um bocadinho e pensar caminhos melhores. Essa prescrição me parece que não é uma construção absurda, pelo contrário, uma argumentação lógica. Se eu não posso, como é que você me cobra? Não é? E no direito, não é no direito penal, não é no direito brasileiro, no direito em qualquer lugar do mundo, só existem obrigações possíveis, não é? Se a obrigação é impossível, como é que eu posso cumprir? Ela é impossível. Então não pode contar prazo de prescrição contra mim. Muito bem. O último tema que eu queria mostrar para vocês, e aí já pedindo perdão que eu passei aqui 5 minutos, é o da tortura. Olha, a tortura é um crime que tem efetivamente um colorido especial, que tem um significado bastante especial, mas esse crime reúne como elemento integrante crimes que nós não conhecemos. Quer dizer que a tortura só foi tipificada no Brasil em 1997, parece que também não é um bom argumento, porque a lesão corporal sempre foi tipificada, o homicídio sempre foi tipificado. Nós poderíamos trabalhar com esses instrumentos. Bem, sem observar a pena, que é quase nada jurídico, como um amigo meu gosta de se referir a alguns crimes, né? Que tem um nada, mas tem um quase nada jurídico, né? Nós temos uma previsão no Código Penal Militar, que hoje não provoca até a polêmica que poderia provocar, mas que fala da tortura, e já estava em vigor desde 1969, porque a previsão do Código de Justiça Militar anterior era apenas desse dispositivo que está no 222 do caput, que fala do constrangimento ilegal. Então, emprega-se violência, grave ameaça contra a pessoa para fazer, deixar de fazer, etc, etc. Em 1969, vamos ao último, por favor, incluiu-se esse parágrafo que diz assim: a pena aplica-se em dobro quando, para a execução do crime, se reúnem mais de 3 pessoas, ou há emprego de arma, ou quando o constrangimento é exercido com abuso de autoridade para obter de alguém confissão de autoria de crime ou declaração como testemunha. Me parece que essa previsão já é suficiente. A pena é muito ruim, mas a previsão já é suficiente. Tem nome de constrangimento ilegal, mas é o que a gente gostaria de já estar chamando de tortura desde aquela época, né? Me parece que a ausência de previsão para os crimes não é um obstáculo, e os crimes
importantes, não é? Nós tínhamos todos previstos homicídio, lesão corporal grave, gravíssima, não é? Estupro. Então eu tenho uma expectativa grande de que a sociedade brasileira encontre o caminho de realizar a sua transição, que enquanto, na minha perspectiva, para a prescrição não for possível neste processo de transição, agora nós já começamos a pensar que sim, né, com a decisão processar, investigar, processar e julgar, não conta prescrição, prazo de prescrição, e que nós tenhamos então, digamos, uma postura diferente da que temos tido até agora, que haja um alinhamento do Brasil com os nossos países irmãos que já enfrentaram esse processo, que tem suas tensões, mas que é necessário enfrentar. Quem sabe eu consiga ainda ver isso acontecer no meu país, e acho que isso depende da contribuição de todos nós. Muito obrigado pela atenção. Desculpe se falei demais.